Eu salto a igreja com a paz do Senhor, amém? Glorificado seja o nome do Senhor por mais uma noite que Ele nos dá na presença dEle, para glorificar e agradecer o seu nome. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda irá fazer e por tudo que você ainda colocou no coração e está no coração de Deus para ser feito na tua vida. Saiba que vai se realizar no momento dEle, não é no meu nem no seu, mas é no momento dEle, amém? Vamos orar entregando você que está aí do outro lado, escutando este culto, culto da unção, culto do propósito, né? Do voto que você tem feito ao Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor, Ele não vai deixar você em vão, mas vai te recompensar por você ter sido fiel a Ele, amém? Senhor, nós te entregamos, Senhor, a vida dos teus servos que estão aí em sua casa, no ônibus, na rua, mas estão assistindo, Senhor, a este culto desta noite, Senhor. Nesta noite nós queremos te entregar a vida de cada um de nós, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que Tu queres falar conosco, para aquilo que Tu queres dizer, Senhor. Abra o nosso coração e os nossos ouvidos espirituais para aquilo que Tu queres falar conosco. Seja conosco nesta noite. É o que nós já te pedimos e te agradecendo, sabendo que estamos certos da vitória em Teu santo e glorioso nome. Amém, amém. Abra a tua Bíblia aí onde você está, no Salmo 46, versículo 1, 2, 3 e o 4. Amém? E depois a gente pula para o 11. Salmo 46 diz assim para mim e para você: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o 11 diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Deixa o Senhor ser o teu refúgio e a tua fortaleza, porque é dele, para ele e por ele na nossa vida. Vamos louvar ao Senhor, entregando a Ele nesta noite toda a adoração. Louve com a sua alma. Existe uma diferença entre louvar e cantar. Cantar é só com a boca. Muitas vezes nós estamos nem pensando o que está cantando, mas sai. Mas no louvor você se doa e você sente a presença do Senhor. Então vamos nesta noite louvar ao Senhor Jesus. Amém? Eu escolho Deus. E você? Escolha sempre Deus na sua vida. Aleluia. Tudo que eu preciso, Tu
Quem é o homem para pôr um ponto final
saber, você que está aí em casa e que está terminando o seu voto na noite de hoje, eu queria que você ficasse de pé, onde você está, não sei se você está na cozinha, em casa, onde você está assistindo, fica de pé, coloca a mão sobre o teu coração, e eu quero convidar o nosso diácono, Admilson, ele vai orar por você que está terminando, nesta noite, esse propósito. E alguém que por algum acaso não esteja assistindo ao culto online, esteja em casa, e você puder falar para essa pessoa: olha, terminou a campanha, terminou o teu propósito na terça-feira, entregue ao Senhor, não quebre o voto. A palavra do Senhor diz a mim e a você que é melhor você não fazer do que fazer e quebrar. Então, entrega o seu voto nas mãos do Senhor. Amém? Diácono Admilson, ele pode vir, vai. Pessoal da igreja, com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, amém? Pessoal da igreja, com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui, fazendo esse culto online para você que está em casa, mas saiba que o Deus que está aqui, Ele está aí também na sua casa. Ele está presente aí no seu lado. Então, receba da parte de Deus nessa noite. Receba do maná, do pão quente. Receba da palavra do Senhor. Senhor, sabemos que Tu és o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o universo. Ah, Senhor, queremos Te apresentar a todos aqueles fizeram um propósito, Senhor, que se levantaram nesta noite nas suas residências, aí onde eles estão, Senhor, na sala, no quarto, com o rosto no pó, ajoelhados, da forma que eles estivessem, Ele está te entregando nesta noite um propósito que só o Senhor pode fazer, porque sabemos que aquilo que não podemos fazer, o Senhor pode, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse a pés enxutos. E nós cremos, Senhor, pelos olhos da fé, que o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor nunca perdeu uma batalha. Então, o Senhor escuta, contempla as orações do teu servo nessa noite. Aqueles que estão levantando um propósito, Senhor, para contigo, para que o Senhor faça aquilo que lhe apraz. Sabemos que o tempo é teu, a nossa vontade é que acontecesse de imediato, mas sabemos que temos que esperar na tua vontade. Ah, Senhor, nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda, Senhor, continua a tirar os empecilhos que nos impedem de chegar à tua presença, que nós, Senhor, estejamos, Senhor, nos despojando do pecado para chegar à tua presença, que nós estejamos cantando, Senhor, o hino da vitória, assim o Senhor determine. Ah, meu Senhor, abençoa este culto desta noite, que aqueles, Senhor, que estão em casa, com a fé de que o Senhor vai falar com eles através da tua palavra, que o Senhor receba este culto dessa noite, os louvores que já foram entoados, a oração que está sendo feita nesse momento. Faz aquilo que te apraz, Senhor. Abençoa esse ministério, cada congregado dessa igreja, cada membro, cada pessoa, Senhor, que contribui nesta obra com o seu tempo. Nos ajuda, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Eu quero deixar os avisos. Nós estamos já de posse das senhas para nossos cultos de Santa Ceia. Serão 2 cultos de Santa Ceia, porque só vai comportar 90 pessoas dentro da igreja. Então, nós teremos que fazer assim, para que você que é membro batizado possa vir e ceiar. Então, com todo o carinho do meu coração, você sabe que eu amo cada membro dessa igreja, mas se você não está
posição de cear. Deixe para quem quer cear a senha, e as senhas já estão conosco, tanto de domingo agora, como do domingo dia 11. E será a partir das 2h30 da tarde, das 14h30. Então, nós estamos aqui já com a senha, e você, qualquer manhã dessa semana, você pode vir buscar. E durante o culto de quinta-feira, né? Quarta-feira também à tarde nós estaremos aqui. Até as 4 horas da tarde também estaremos aqui. Você pode vir buscar a sua senha, ou para o culto de domingo agora, ou para o próximo culto, né? Que será dia 11, também às 2h30 da tarde. Mas os avisos são o seguinte: quarta-feira, círculo de oração pelo Facebook. Nós entraremos ao vivo a partir de 1h30, às 13h30 nós estaremos ao vivo pelo Facebook. Na quinta-feira, para a honra e a glória do Senhor, nós já teremos culto presencial. Aleluia! Ele continua sendo fiel, ainda que o inimigo tente, mas as portas da igreja, Deus, ela permanece aberta, porque Deus não vai permitir que feche. Aleluia! Então estaremos aqui a partir das 6 horas da noite. Sexta-feira ainda não está podendo haver culto no Monte dos Guararapes. Sábado não podemos ter culto na parte da noite, porque é de 5 da manhã às 5 da tarde. Então nos reunimos, eu, pastor Jadiel e a irmã Maria, o dia a gente decidiu que a gente vai fazer um culto de consagração, mas não só sendo consagração, mas vai ser um culto em seu lar. Então venha para cá buscar o Senhor, de 8 da manhã às 10 da manhã, estaremos aqui glorificando e louvando o nome do Senhor. As meninas da consagração estarão dirigindo, mas será um culto mesmo, dentro da consagração. Então esteja aqui para glorificar e adorar ao nome do Senhor Jesus. Amém? Domingo não haverá escola dominical, mas em compensação, às 14h30 nós estaremos aqui. Sabemos que esse fim de semana é o fim de semana de Páscoa, é o fim de semana em que você se reúne com a sua família, mas almoça, já se troca e corre para cá. E se você não quiser vir essa semana, durante a semana você passa aqui para pegar, paga, ninguém precisa pagar para entrar na igreja, lógico, mas você passa aqui e pega a sua senha. Nós temos a senha de domingo, agora e do próximo domingo, se você não conseguir chegar aqui neste domingo agora, no domingo de Páscoa, mas estaremos aqui. Nenhum ministério ou nenhum grupo vai formar para dar oportunidade a você que está aí, que é membro e quer vir cear justamente neste dia, neste domingo. Então, nestes 2 domingos, nenhum grupo vai formar. Nós vamos ter um culto normal, louvando ao Senhor Jesus e adorando a Ele. Amém? E terça-feira que vem, estaremos aqui glorificando ao Senhor já no culto presencial. Não precisaremos mais estar com você pela telinha, mas sim estaremos gravando, lógico, para que você possa depois ver e ouvir a palavra do Senhor na sua casa. Amém? Mas terça-feira que vem nós já estaremos com o culto presencial para a honra e a glória do Senhor. Coral, não haverá ensaio por enquanto, até depois de passar o dia 25, que foi o outro decreto que saiu, até dia 25 nós ainda vamos manter suspensos qualquer reunião e qualquer ensaio de corais. Então, o coral está liberado para a honra e glória do Senhor, né? Vocês gostam, né, meninas? Adoram mesmo. Mas agora eu quero chamar o pastor Jadiel. Ele vai orar pelo nosso preletor desta noite, que é o nosso evangelista Francimar. Ele trará a palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Talvez não seja aquilo que você quer ouvir, mas é o que Deus quer falar com você. Então, receba. Toma posse daquilo que Deus tem te dado. Amém? Pastor Jadiel. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus, teu servo agora vai trazer a palavra que tu colocaste no seu coração para trazer para a tua igreja. Que tu derrame sobre ele teu Santo Espírito, para que ele traga aquilo que tu queres que nós ouçamos. E agradecendo tudo aquilo que tu estás fazendo conosco, abençoando a tua igreja, dando o espírito de entendimento à tua igreja,
para que possa entender tudo aquilo que vai ser proferido pelo teu servo. Em teu nome eu te peço, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos em sua casa de oração para transmitirmos uma palavra da parte do Senhor, conforme Ele queira falar, e que nesta noite você que não pode estar aqui conosco, em respeito aos decretos governamentais, sinta-se abraçado por Jesus aí mesmo na sua casa onde você se encontra. Que o Senhor possa lhe fazer entender aquilo que nós iremos ministrar, conforme já foi pedido pelo nosso querido pastor Jadiel. Nós queremos muito que Jesus ele abra os entendimentos de todos os irmãos que nesta noite irão nos ouvir para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias aí em sua casa mesmo onde você se encontra, no livro de Provérbios, no capítulo de número 12 e o versículo de número 25, para iniciarmos a mensagem do Senhor nesta noite, falando acerca de um assunto muito atual, que é a ansiedade. Nesta noite eu creio que o Senhor irá nos ensinar e nos mostrar como vencer as ansiedades que têm reinado nos corações de muitos irmãos diante da situação em que se encontra o nosso estado, a nossa cidade, por que não dizer o nosso país, a nossa nação. E o que vem acontecendo dia a dia tem causado uma ânsia muito grande na vida de todos os cidadãos, sem exceção, seja crente, seja não crente. Todos nós estamos passando sim por um processo de ansiedade muito grande, mas a palavra de Deus nos garante que mesmo diante de todas as ansiedades que a gente venha enfrentar, Ele, o Senhor, está no controle de todas as coisas, e nós somos obrigados aqui pela palavra a trazer uma palavra de consolo aos vossos corações. Amém? Obviamente oramos, pedimos a direção ao Senhor, e Ele tem nos dado a direção para falarmos da sua palavra com relação a este assunto. Como enfrentar ou como lidar com a ansiedade em tempos de crise. Amém? Provérbios capítulo de número 12 e o versículo 25 diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu vou repetir: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém? E é exatamente isso que nós, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, iremos tentar fazer nesta noite, trazendo-lhes uma palavra de consolo e de conforto, para que você possa enfrentar de cabeça erguida os momentos difíceis que você talvez esteja enfrentando. Porque a gente sabe, meus irmãos, que muitos pais de famílias perderam seus empregos, muitos pais e mães perderam os seus filhos, ou muitos filhos também perderam seus pais diante desta situação que estamos atravessando, e que os homens, eles perderam totalmente o controle da situação, saiu totalmente do controle, fugiu totalmente do controle humano, e os homens estão batendo cabeça para tentar reverter o quadro. Mas se eles não pedirem a direção a Deus, eles simplesmente até poderão tentar, mas não irão conseguir. Por quê? Porque só o Senhor é quem pode fazer com que este mal passe e a gente torne a andar como antes.
Mas nós temos que entender também, meus amados irmãos, que nada acontece por um acaso. Isso que está acontecendo hoje diante de nós não está acontecendo por um acaso, e também não está acontecendo porque Deus seja um ser ruim. Não, é porque o Senhor, Ele não somente é Deus de amor, mas Ele também é Deus de justiça. E se formos inteligentes, logo nós vamos entender que tudo o que está acontecendo é uma consequência do que nós fizemos lá atrás. Porque quando a gente lê a palavra, que a gente observa a oração do profeta Daniel, ele mesmo, quando se depara com uma situação de crise, que ele vai orar ao Senhor, ele faz um belo reconhecimento de que os judeus eram os reais culpados pela situação em que eles estavam passando. E não é diferente hoje conosco. Tudo que nós estamos enfrentando, tudo que nós estamos passando, é exatamente porque talvez lá atrás o Senhor tenha dado um aviso e nós não demos crédito naquilo que Ele tinha falado que poderia fazer. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, no Antigo Testamento, que uma certa vez o Senhor foi informado lá dos altos céus, na sua morada, que duas cidades por nome Sodoma e Gomorra estavam vivendo de forma que os homens, eles já estavam mudando seus costumes, eles estavam vivendo de uma forma dissoluta, e o Senhor, Ele resolve vir até a terra para observar o que estava de fato acontecendo. E ele se deparou exatamente com uma situação de depravação, uma situação de falta de temor do homem para com ele, e aí ele resolve tomar uma providência e destruir pelo menos aquelas duas cidades em um só dia. Então esse Deus que fez no passado, ele permanece sendo o mesmo Deus e ainda opera no presente. Mas eu quero dizer uma coisa, eu iniciei dizendo que a minha palavra aqui seria no intuito de lhe confortar, de lhe consolar. Mas antes de entrar nesta palavra, eu preciso aqui trazer a realidade da situação. Nós não estamos aqui para fazer vista grossa do que nós estamos atravessando, de forma nenhuma. Nós temos a plena convicção do que está acontecendo sim em nossa volta. Mas uma coisa é certa, Jesus uma certa vez, ele se reuniu com os seus discípulos e ele disse assim: eu estou indo, mas eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, Jesus estava dizendo que não estava em nenhum momento abandonando nenhum dos seus. Então a coisa pode até estar sendo difícil, o momento pode até estar causando medo, pode até estar deixando a nossa ânsia a mil, mas a gente tem que parar por um instante e entender que Jesus, ele não nos desamparou e ele está no controle de toda a situação. Talvez o medo que nós sentimos seja falta de confiança, porque todas as vezes que a gente negligencia a confiança, logo o medo ele toma conta, e a ansiedade é exatamente algo que acontece em oposição à nossa fé, porque quem confia fica calmo, quem acredita fica quieto, quem confia que o Senhor está no controle não tem por que temer. Por quê? Porque o Senhor mesmo, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, eu quero aqui também expor um texto da palavra do Senhor no Novo Testamento, que foi falada pelo apóstolo Pedro em dias difíceis também, porque o que foi que levou Pedro ou os demais apóstolos a escreverem cartas aos crentes? Os crentes, irmãos, nunca viveram dias fáceis. Em todo o tempo em que aqueles que deixaram a vida pregressa e abraçaram a fé em Jesus Cristo, isso não significa dizer que eles ficaram isentos de lutas, de forma nenhuma. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos rendemos aos seus pés para vivermos pela fé no seu nome, não significa dizer
que agora nós vamos andar toda a vida por ruas de ouro aqui. Existe uma promessa de andarmos em ruas de ouro, sim, mas não é aqui, é quando chegarmos no céu. Por enquanto estivermos nesta terra, o caminho será de muitos espinhos, e nós temos que suportar. Às vezes causa dor, às vezes causa cicatrizes, às vezes nos machucam, mas uma coisa é certa: há um refrigério. O Senhor, vez ou outra, Ele vem, toma pela nossa mão e Ele mesmo diz: não temas, porque eu estou aqui para te ajudar. Talvez você já tenha, ou talvez você esteja se sentindo desprezado ou desprezada por alguém da família, por alguém do trabalho, por alguém da rua, por um vizinho. Isso pode até ser normal, mas eu quero dizer uma coisa para você: aquele que te ama, chamado Jesus, Ele não te desamparou e jamais irá te desamparar. Se você parar por um instante, fechar os seus olhos, você vai ver que Ele está, não é nem do seu lado, é dentro de você, porque Ele fez esta promessa que jamais iria desamparar os seus. No capítulo 5 da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, e o versículo 6 em diante, Pedro diz assim, 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 6. Olha o conselho do apóstolo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Só que, irmão, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. O tempo de Deus nunca foi o mesmo tempo do homem. A gente sabe que entre a luta e a vitória existe um processo, existe uma estrada, e que por esta estrada nós devemos sempre estar sob a poderosa mão do Senhor, e nunca deixando de estar nos submetendo a Ele, nos humilhando em reconhecimento de que o grande sempre vai ser Ele. Só que tem muita gente que quer gozar das bênçãos, que quer gozar das vitórias, mas não quer se humilhar na presença de Deus. Aquele crente que orava já não ora mais, aquele crente que buscava já não quer mais buscar. Às vezes se entrega em um comodismo, no ar-condicionado, não é verdade? Dentro dos palácios, e não querem mais caminhar, buscar o Senhor como Ele quer. Mas é necessário que, para alcançarmos a vitória que tanto precisamos, devemos nunca, jamais deixar de vivermos uma vida de humilhação e submissão a Ele. Por quê? Porque há uma promessa aqui. Somente neste versículo já existe uma promessa muito gloriosa da parte do Senhor, quando Ele diz assim: para que Ele, o Senhor, ao seu tempo, ou em tempo oportuno, vos exalte. Há uma promessa de exaltação para mim e para você. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. E o versículo seguinte segue dizendo o quê? Lançando sobre ele quem? Sobre o Senhor dos Exércitos, toda a vossa ansiedade. Irmãos, os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, ele sabia, desde aquela época, que o crente, ele passa por processos de ansiedade, sim. Sabe por quê? Porque no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 25, Jesus ensinando para os seus apóstolos, dando aquelas aulas que ele costumava dar, ele chega e diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma. E depois ele segue falando com relação às ansiedades, porque ele mesmo diz lá: quem é que, por causa da ansiedade, por causa da falta de paciência, pode acrescentar um milímetro ou um centímetro na estatura de alguém? Ninguém pode. Então Jesus, desde aquele tempo que ele já trazia uma mensagem de advertência, de consolo para aqueles que vivem em vidas, em situações que causam ansiedade. E Pedro diz aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem
cuidado de vós. O interessante aqui é que Pedro, quando diz assim, faça o seguinte, lance a sua ansiedade sobre ele, porque ele vai cuidar de você. Pedro não diz assim, ele já diz o contrário, ele diz assim, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Era como se Pedro estivesse querendo dizer, não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar ansiosa, não adianta você ficar inquieto ou inquieta. Por quê? Porque ele está no controle, e você, por mais que seja ansioso, não vai conseguir chegar aonde quer sem antes parar por um instante e entregar ao Senhor todos os seus projetos. O que você e eu temos que fazer é acreditar que mesmo diante de uma crise mundial, o Senhor está cuidando de nós. Eu pergunto, talvez as portas tenham se fechado para você. Talvez quem você não queria que lhe deixasse, lhe deixou. Mas eu pergunto, está lhe faltando alguma coisa? Com certeza, com certeza não. Talvez você esteja querendo me dizer, eu gostaria muito de ter aquele carro, eu gostaria muito de ter aquele apartamento. Calma, meu filho, espere, tudo é no tempo do Senhor. Eu estou falando no sentido de paz interior. Porque, irmão, quem tem, porque a paciência, a longanimidade é um fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, esse gera dentro do crente uma forma de esperar que confunde o mundo. Por quê? Porque o crente que é cheio da presença de Deus, ele está diante de uma luta, ele está diante de uma prova, mas ele fica quieto, ele mantém a calma, a tranquilidade. E só quem faz isso, ou só quem está disposto a fazer assim, é quem tem dentro de si o Espírito Santo do Senhor. Por quê? É um fruto gerado diretamente do Espírito Santo para dentro daquele que o possui, fazendo morada. E Pedro aqui ele diz que existe um perigo muito grande quando nós perdemos o controle da situação e ficamos com ansiedade excessiva. Por quê? Porque o diabo, o Satanás, ele trabalha exatamente dentro da ansiedade. Porque o versículo a seguir, o versículo 8 desse mesmo texto que estamos meditando, é que o diabo ele trabalha no nosso derredor, exatamente buscando uma brecha de quem abrir a brecha para ele, por causa da ansiedade, por causa da impaciência. Porque muitas das vezes nós erramos em um emprego, porque a gente passa na frente do Senhor. A vontade é tão grande de conseguir que a gente não olha o que pode estar acontecendo de mal para a gente, e a gente já aceita logo o primeiro convite. Porque muitos casamentos não têm dado certo, porque os homens e as mulheres, às vezes, por causa do desejo excessivo, por causa da vontade excessiva, termina passando na frente do Senhor. Aí o diabo, ele se utiliza da situação para mandar alguém na vida da gente, para nos enrolar para o resto da vida. É a Bíblia que diz, não sou eu, é o texto que está dizendo aqui. Não é exatamente isso que estou falando, mas se o diabo trabalha em cima da ansiedade, porque é tudo que ele quer, é ver a gente inquieto, é ver a gente ansioso, e mandar uma seta que a gente abraça. Por isso que Pedro, ele manda tomar muito cuidado, diz assim, seja sóbrio, seja vigilante. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em cima de quê? Da ansiedade. E aí tem crente que entra num propósito como esse, para fazer um voto ao Senhor, para fazer propósito de 7, de 14, de 21 semanas, às vezes para poder, porque quer alguma coisa, que às vezes não está nem na vontade de Deus entregar, mas a vontade de ter é tanta, que se for para passar 14 dias sem comer e sem beber, ele passa. Só que, irmãos, antes de entrar em qualquer tipo de propósito, em qualquer tipo de voto, primeiro analise o antes e o depois. Sabe por quê? Eu vou dizer aqui uma coisa:
tem coisas que o Senhor, Ele sabe que a gente precisa, mas Ele não dá, mesmo a gente fazendo voto para conseguir, Ele não dá. Sabe por quê? Porque Deus é o único que conhece o amanhã, e Ele sabe que se Ele der aquilo que você quer, mesmo que você esteja fazendo um voto a Ele, com toda a sua fidelidade, Ele sabe que você poderá, depois de alcançar a vitória que você quer, deixar Ele, então Ele não vai te dar. E eu disse aqui, a minha palavra era para te confortar. Talvez você já queira até fechar a sua Bíblia, levantar do sofá onde você está e ir para outro ambiente. Eu não posso fazer nada. Eu disse uma coisa ao Senhor: o que Ele me mandasse falar, eu falaria. Eu vou repetir para você. Se você não estiver gostando, eu peço desculpa, mas eu tenho que falar. Se você está fazendo um voto, querendo algo que Deus sabe que você poderá deixá-lo, Ele não vai te dar. É assim mesmo. Porque o Senhor te ama do jeito que você é. Você não precisa fazer nada para demonstrar para alguém que você precisa ser conhecido ou conhecida diante da sociedade. Você não precisa fazer nada para ser conhecido lá no seu trabalho. Não, você não precisa. A única coisa que você precisa fazer para ser conhecido é só ser crente, verdadeiro, e todos por onde você passar vai olhar para você e vai dizer: ali vem uma referência, ali vem um homem, ali vem uma mulher de Deus. Queira ser reconhecido dessa forma. Às vezes a gente fica observando que tem gente que, de uma certa forma, quer botar o Senhor às vezes no bolso. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer isso para vocês, mas eu já ouvi alguém dizer para mim que se jogasse na loteria e ganhasse o prêmio, ia comprar casa para cada um dos seus parentes. E aí ele fala daquela forma para ver se a sorte escuta e dá a ele o prêmio. Só que com Deus não é assim, meu irmão. O Senhor não trabalha com a sorte. Por quê? Porque a sorte não conhece você amanhã, mas Deus conhece. Então não adianta você querer fazer uma promessa para o Senhor, Ele sabendo que você poderá afastar-se dele, porque Ele simplesmente, Ele sabe, Ele conhece a sua vontade, o seu desejo, mas por Ele te amar tanto, Ele não vai te dar. Por quê? Porque o Senhor te quer, como já disse, da forma que você é. Não interessa se você é rico, não interessa se você é pobre, não interessa se você é gordo, se é magro, não interessa. O Senhor quer você do jeito que você é. Não se preocupe com nada, lute, faça alguma coisa, se mexa, lute contra essa ansiedade, porque da forma que você está, daqui a pouco você vai ser um crente desviado. Segure, tenha paciência, espere mais no Senhor. Se existia um homem na antiguidade que deveria, que era para ser, não era simplesmente um crente, era um pastor, um grande pastor da história da igreja. Se existia, ou se já existiu, um homem que instituiu diversas igrejas na região da Ásia, e era para viver batendo cabeça pelos cantos, por causa da ansiedade, era o apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele mostrou exatamente que com Jesus a coisa funciona diferente, porque o interessante é que Pedro e Paulo, eles tinham tiveram uma divergência uma certa vez, na maneira de comportamento da parte de Pedro, e Paulo chamou a atenção dele, o repreendendo, porque Pedro queria defender os costumes tradicionais dos judeus, e Paulo chegou para ele e disse: a gente somos judeus por natureza, mas eles não, porque Pedro queria apertar os gentios, para que os gentios fossem como os judeus. Não adiantava. E aí Paulo, uma vez, certa vez, até de forma pública, diante de uma quantidade de crentes, ele chamou a atenção de Pedro. Mas só que Pedro, no passar do tempo, ele aprendeu, inclusive ele mesmo diz isso, quando na segunda carta, mais adiante aqui de Pedro, no capítulo 3, veja o que é que Pedro diz aqui, com relação a viver em concordância com o que Paulo falava. Porque o mesmo Pedro que chama a atenção para os crentes não viver uma vida de ansiedade, Paulo também chamou. E no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, no versículo 15, diz assim:
e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então observe que Pedro e Paulo, eles andavam juntos nas mesmas ideias com relação a certos temas, e quando vai para essa questão de impaciência e de saber lidar com a impaciência, mantendo a ânsia controlada, o que Pedro fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 5, do versículo 6 por diante, onde estamos lendo, o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, ele fala exatamente as mesmas coisas. No capítulo de número 4 de Filipenses, e o versículo 5 por diante, aliás, 4, capítulo 4 e versículo 4 de Filipenses, Paulo diz aqui uma coisa bem interessante, porque este homem, nesta ocasião, ele estava passando por processos muito difíceis. Não era uma pandemia, não era de mortandade de pessoas, mas de uma perseguição extrema em cima dos crentes. E ele, como um grande pastor, como um grande fundador de ministério, Paulo, ele tinha a preocupação de, mesmo em um processo difícil, porque esta carta de Filipenses é chamada também de a carta da alegria. Mas como pode uma pessoa que está sendo perseguida, ameaçada, passando por diversos tipos de provações, incentivar as pessoas que viessem ler a sua carta a viver alegre? Só quem tem a certeza e a convicção de que Deus está no controle. Porque veja o que diz aí, capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, ou regozijai-vos sempre no Senhor. Aí era como se eu estivesse vendo Paulo, achando que alguém não tivesse prestado atenção, estava meio desapercebido. Ou então alguém estivesse querendo interromper, dizendo: mas como, Paulo? Como é que eu vou ter alegria em um momento como esse? Eu perdi o meu emprego, as portas se fechou, as contas não param de chegar, as coisas estão dando tudo errado, tudo saiu do lugar, meu aluguel está atrasado. Aí Paulo interrompe de lá e diz assim: eu vou dizer de novo para você, se você é crente, se você tem a convicção de que você serve a Jesus, se alegre, porque Ele está no controle. E o que mais importa para Jesus não é o teu emprego, não é o teu dinheiro, não é o teu carro, é você. Aleluia. Por isso que ele repete: outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor não está longe de nós, irmão. O Senhor está do nosso lado. Quem está do nosso lado é o Senhor. Jesus, ele disse, ele nos acolheu como Pai. Capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João. Ele diz assim: todos quantos o aceitarem, ele mesmo deu o poder de ser chamado filho de Deus por adoção, por causa do seu nome. Então nós não somos bastardos, não. Nós não somos filhos jogados debaixo da ponte. Nós temos um Pai que tem um cuidado muito grande conosco. As coisas talvez não estejam do jeito que nós queremos, mas Ele está cuidando de nós, sim. E Ele está perto, Ele não está longe. No versículo 6, veja que essa passagem não é muito parecida com a de Pedro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, talvez alguém me pergunte: mas você está dizendo isso porque você tem seu trabalho, porque você tem seu dinheiro, porque você não tem falta de quase nada? Não, eu quero dizer para você que você está enganado com isso. Sabe por quê? Porque eu sei o que é isso, eu sei como passar por isso. Por quê? Porque eu já passei. Eu não estou aqui fantasiando nada, não. Está pensando que é fácil você olhar para os quatro cantos e não ter nada para comer, e você ter a convicção de que Jesus ia mandar, e Ele mandava? É assim mesmo. Não foi 10 dias, não foi 10 semanas, não foi 10 meses, não, foi 10 anos.
Só que quando a gente tem a certeza de quem está cuidando de nós, porque a Bíblia diz o quê? Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Eu não estou vendo nada, fechou-se tudo, acabou-se tudo, mas eu tenho certeza que aquele que disse que iria suprir as necessidades, ele está perto de mim e ele vai providenciar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. O que você talvez não saiba é que o problema que você esteja atravessando, talvez você esteja querendo dividir com alguém, talvez um vizinho, talvez um parente que não entende, principalmente quando é alguém que não serve ao mesmo Deus que você. Ele nunca vai entender. Sabe o que ele vai dizer? Vai botar aquele dedo na tua cara e vai dizer: cadê teu Deus? Então faz o seguinte: ao invés de estar confidenciando com quem não acredita no teu Senhor, nas madrugadas, fecha a porta do teu quarto, te enrola com aquele cobertor e vai pedir ao Senhor uma direção que eu duvido que Ele não te dê. Ao invés de estar abrindo o coração com quem não te entende, rasga teu coração diante do Senhor. Ele mesmo disse uma certa vez: fecha a porta do teu quarto, começa a conversar comigo em oculto, que em oculto eu vou te responder. Faz isso, mantenha o canal aceso. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aí o versículo 7, Paulo diz assim aqui: quando a gente faz isso, quando a gente consegue fazer isso, sabe o que acontece? Ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, nos guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não vai ser teu amigo, não vai ser teu patrão, não vai ser teu parente, não vai ser teu pai, não vai ser tua mãe. Só quem pode te dar uma verdadeira paz, mesmo dentro da crise, mesmo dentro de uma pandemia, é Jesus. Então faz o seguinte: passa a confiar mais nele. Tu não é crente, tu não é cristão, tu não abraçaste essa fé. Há uma promessa. Há uma promessa. Então lança sobre o Senhor. Ser ansioso não é pecado, não. É um sentimento que todo mundo tem. E eu às vezes passo por isso também. E como? Minha esposa é quem diga. Vez ou outra eu fico meio ansioso. Ela começa a falar uma coisa e eu já quero saber o que é. Ou então quando estou esperando alguém já fico meio inquieto. Mas aí eu paro por um momento e digo: não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu me tornar um crente ansioso demais, excessivo, o diabo passa na frente, se apresenta no lugar de alguém que vai chegar ainda depois. Porque eles se disfarçam muitas vezes, criando situações, mandando alguém na frente, como se passando como se fosse a pessoa que nós estamos esperando, por causa da ansiedade. Então devemos tomar muito cuidado com isso. E voltando para a carta de Pedro, quando Pedro diz aqui que o diabo, o nosso adversário, ele anda em nosso derredor como leão, ou bramando como leão, né? Leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o conselho de Pedro: faz o seguinte: quando nós tivermos a certeza de que porventura alguma ação maligna está nos rodeando, e que a gente pede ao Senhor que Ele nos mostre, e Ele mostra que é o diabo se disfarçando, querendo colocar alguma coisa nas nossas mãos,
de origem suja, porque ele nunca coloca nada limpo. As coisas do diabo sempre vêm acompanhadas de alguma sujeira, às vezes uma mentira, às vezes um engano, às vezes um disfarce. E aí a gente não precisa pedir muita coisa para saber que é ele, não. Se não for de verdade, Deus não está no negócio. Se tiver mentira, Deus não está no negócio. Por quê? Porque o Senhor não tem negócio com mentira, o Senhor não tem negócio com sujeira, o Senhor não tem negócio com enrolada. As coisas do Senhor são puras. E às vezes, irmão, o diabo ele aparece para a gente se disfarçando, mas como ele é sujo, geralmente ele vai deixar um rastro, e a gente vai ver que isso não é de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas não trazem confusão na nossa mente. E como é que a gente deve resistir ao diabo? É medindo força com ele? É pegando uma faca? É pegando um revólver? Não, porque as lutas, as armas que devemos usar para lutar contra as coisas espirituais não são armas carnais, não são armamento físico, não, é a nossa fé. Me parece, se eu não me engano aqui, no capítulo 4 e o versículo 4 de 1 de João, João vai dizer lá, estimulando os crentes da época, naquela carta dele, que a nossa arma, a vitória que nós vencemos o mundo, é a nossa fé. Então, como é que a gente vence o diabo? Se a gente nos permanecer firme na fé em Cristo. Não é medindo força, não é batendo de frente, não é dando grito, não. É o Satanás querendo criar situações para mexer com a gente, para nos tirar do lugar, e a gente mostrando para ele que a nossa fé está em Deus. O grande problema hoje é que está faltando fé na igreja do Senhor, porque muitos crentes estão deixando o lugar, porque não tem mais fé, porque negligenciaram a sua fé, perderam a graça, se cansaram. Pessoas que buscavam o Senhor constantemente, bastava se dizer, tem uma reunião ali de oração e de louvor, já estava ali. Hoje a coisa mudou muito. Então, se a gente quer vencer as ciladas do nosso adversário, e se a gente quer vencer também a crise, controlando a nossa ansiedade, devemos manter uma vida de fé aguçada na pessoa bendita de Jesus. Nós só vamos vencer se tivermos fé. Não adianta ter fé em pessoas, porque tem gente que está acreditando muito mais em pessoas do que em Deus. Tem pessoas colocando a esperança mais em governos humanos do que em Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai se frustrar. Porque se o Senhor não aprovar, não dá certo. Os governos podem fazer o que fizerem, se não tiver no centro da vontade do Senhor, como Ele quer, não vai dar certo. A realidade é essa. Há projetos que os homens criam, que os homens inventam, mas que muitas das vezes não está de acordo com a vontade de Deus. O que vai acontecer? Não vai funcionar. Resistir firme na fé, versículo 9, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo no meio da vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aqui era como se Pedro estivesse dizendo: quer trocar a tua luta pela minha? Quer trocar a tua prova pela minha? Porque tem pessoas que ficam o tempo todo reclamando, e eu não sei porque estou passando por isso, e eu não sei porque está acontecendo isso. Irmão, te alegra com isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente deve ser, nos alegra aqui, no capítulo 1 do livro de Tiago, está pertinho aí, é o livro anterior a esse que nós estamos lendo aí, no capítulo 1 do livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 12. Isso aqui é bom que a gente exponha para vocês, para que vocês entendam que prova não é para matar crente, prova não é para envergonhar crente, prova que vem sobre nós é para mostrar para a gente que se a gente perseverar, nós vamos ser aprovados. Então, Tiago diz aqui assim, capítulo 1, versículo 12 do seu livro:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O problema hoje é que, por causa da falta de fé, quando a prova vem lá no centro da cidade, querendo chegar aqui, os crentes que não têm fé aqui já querem correr. Bom é quando o crente encara a prova de frente, diz assim: eu não posso, eu não tenho nenhum recurso, mas Deus que eu sigo, chamado Jesus, Ele tem força e eu vou conseguir. Então, Tiago não diz aqui, porque Tiago poderia dizer aqui: olha, quando vocês estiverem sendo provados, faça o seguinte, vá para o pé da parede, vá chorar em algum lugar, se isole, não queira conversar com ninguém, fique lá dentro da sua casa, bata a porta na cara de quem vier lhe visitar para lhe trazer uma palavra. Não é isso que Tiago diz. Tiago diz assim: olha, quando você identificar que está passando por uma prova, comece a glorificar a Deus, comece a se alegrar, porque depois desta prova, se você for perseverante, sabe o que vai acontecer? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, depois da aprovação, existe uma promessa. Só que o problema é que hoje nem todo mundo está disposto a enfrentar as provações de cabeça erguida. Eu não aguento mais. Tem crente que diz assim: parece que quando eu não era crente, as coisas eram melhor. Lógico, vivia de todo jeito, fazia as coisas de todo jeito. Quando passasse para o lado de cá, que passasse a fazer parte do rebanho de Deus, que passasse a fazer parte do rol de membro da noiva do Cordeiro, aí tu tivesse que mudar algumas atitudes. Então, no momento que a gente passa do mundo para cá, o mundo agora passa a nos perseguir, começa a querer mostrar que eles estão certos e nós é que estamos errados. Só que é engano, né? Não. Hoje a gente sabe que aquilo que a gente fazia quando não éramos cristãos estava errado. Então hoje a gente não aceita mais a viver da forma que vivíamos. Então tudo aquilo que era fácil, quando a gente vivia no mundo do engano, da ilusão, hoje não é mais. Porque hoje, para se ter uma vitória, tem que buscar, tem que perseverar, tem que bater na porta, tem que correr atrás, tem que perseverar. Então isso não é fácil. Aí eu vou tentar aqui chegar, não sei se vou acertar, mas no capítulo de número 7 do livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, com a sabedoria dada pelo Senhor a ele diz uma grande verdade aqui, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e o versículo 10. Eclesiastes capítulo 7 e versículo 10, sabe o que ele diz aqui? Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que este. Era como se Salomão estivesse querendo dizer aqui para a gente: nunca diga que quando você não era crente, você vivia melhor, porque não é verdade. O melhor tempo é hoje, o melhor tempo em que nós estamos vivendo é hoje. Sabe por quê? Porque hoje o que chega na nossa mão tem valor. E aí tem gente que fica reclamando: quando eu não era crente parece que era melhor. Eu nunca fiquei desempregado quando não era crente. Tu nunca passaste por uma prova. Então, se é para te provar com porta fechada, te alegra, fica alegre e dá graças a Deus, porque isso é uma prova que tu estás passando, e com certeza, se tu perseverar, tu vai ser aprovado. Agora não fique reclamando não, dizendo: antigamente era melhor. Não, sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui: pois não é sábio perguntar assim. Em outra versão ele diz assim: nunca com sabedoria tu dizia isso. Voltando para a carta de Pedro, o texto que estamos meditando sobre como lidar com a ansiedade. E o que é mais lindo deste texto vem agora. As provações que estamos passando, assim, o bom é que quando o Senhor ele submete uma provação, muitas das vezes, para querer aprovar alguém, tem coisas que é de forma individual, mas tem outros processos que é coletivo. E hoje, irmão, a minha prova
é a tua prova, e a tua prova é a minha. Sabe por quê? Porque a gente está nesse mundo. Então todos nós que aqui estamos sujeitos a passarmos por todos os tipos de provações. Um passa de uma forma, outro passa de outra, mas ninguém está isento de passar por provações. Agora, existe aí uns evangelhos que estão pregando por aí, que é evangelho de facilidade, que diz que tudo que você passava, você não passa mais. Isso é mentira, irmão. Sabe por quê? Porque capítulo 14 e o versículo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo está dizendo lá que importa que com muitas provações e tribulações entremos no reino de Deus. Então, não pense que essa é a última prova que veio para você, não, que abalou a sua ânsia, não. Entenda que essa poderá ser uma das primeiras, virão outras. Agora, o que eu digo para lhe confortar e lhe consolar é que, mesmo nessas provas, que é para te aperfeiçoar, tu não estás só, o Senhor está contigo. A Bíblia diz que se a gente passar pelo fogo, Ele não nos deixa queimar. Se a gente passar pelas águas, Ele, o Senhor, não nos deixa submergir. Ele diz lá no livro de Isaías que Ele vai adiante de nós, Ele vai abrindo as portas, Ele vai aprumando os caminhos tortos. Porque tem gente que diz assim: aquele ali está troncho, não tem mais jeito. Pode não ter jeito para mim e para você, mas para o Senhor tem jeito sim. Porque a Bíblia diz que ninguém pode consertar quem Ele criou torto, mas Ele mesmo pode, porque Ele é perito em nos pegar, nos quebrar, nos amassar e nos fazer vaso novo para a honra e para a sua glória. No versículo 10 da epístola de Pedro, da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de, primeiro, aperfeiçoar, segundo, firmar, terceiro, fortificar e por último, fundamentar. Sabe o que é isso, irmão? Uma promessa de triunfo. O Senhor não nos deixou submetermos a uma prova para ver a gente morrer na lama, não. Ele está permitindo para uma finalidade. Eu duvido que não tenha um crente fiel que não esteja sendo aperfeiçoado nesta provação. Agora, o que a gente tem que fazer é manter a tranquilidade. É fácil? Não, mas não é impossível. Eu expus para vocês, mostrei na Bíblia que Paulo diz que isso é possível, porque mesmo em momentos difíceis é possível a gente se alegrar, é possível a gente brincar, dar risadas, cantar, dar glória a Deus dentro da nossa casa. Porque a gente aprendemos talvez que só se glorifica no momento que temos tudo. Não, a gente tem que glorificar principalmente quando está dando tudo errado, porque isso é quando a gente confunde a vizinhança. Imagine vocês quando os vizinhos passam pela nossa casa, e eu já passei por isso, as portas fechadas, sem nada, e eu começava a cantar com minha esposa dentro da minha casa. Tinha vizinho que ficava doido, venderam a minha casa, me oferecia minha casa por qualquer preço, e às vezes eu chegava nas esquinas e perguntava: está vendendo tua casa? Eu disse: eu não estou vendendo casa não. Era porque ficava confuso, porque via a gente dando glória, cantando louvor, fazendo propósito de cantar hinos, lendo a palavra, sempre ali com a tocha acesa. E isso só quem faz é quem? Jesus, quando Ele acha lugar. Então, eu vou aqui usar as palavras que o Satanás disse lá na ocasião em que foi tirar os bens de Jó, porque o diabo diz: também tem tudo, né? Então por isso que ele adora. Não, é engano do diabo. O diabo não sabe que é crente mesmo, ele adora, principalmente quando está faltando tudo, porque tem uns crentes que faz questão de aumentar o volume do som do carro, né? Quando está na avenida, para mostrar que tem um carro bonito, aí bota aquele louvor dos vidros para todo mundo escutar. Isso é tudo besteira.
bom é quando a gente passa, como eu já passei aqui em Boa Viagem, e tinha, não é desprezando, é com muito respeito, mas passei por aquele rapaz que varre a rua, ele estava lá, varrendo a rua, cantando hinos da harpa, uma coisa linda, e eu olhei assim e saí. Está vendo quando ele está reclamando, porque está no calor, a roupa suada, com sede, talvez com fome, por causa daquele horário, sol quente escaldando, mas ele estava ali, naquele trabalho duro, mas dando glória a Deus. Aí se confunde quem passa. Então é possível sim manter a comunhão com o Senhor, mesmo em tempos de crise, irmão. Então, se você não está tendo força para controlar a sua ansiedade, peça a Deus, peça ao Senhor, Ele te dá, Ele nos dá. Então, eu não vim aqui para dizer que no piscar de olhos vai ser tudo resolvido, não. Eu vim aqui para lhe dizer que se você for paciente, se você for perseverante, se você continuar crendo, vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Então descansa o teu coração, continua mantendo a tua calma, continua esperando no Senhor, porque Ele é fiel. Existem milhares e milhares de promessas na palavra dEle, que Ele nos garante vitória. Quando pensaram que Ele ia embora, ia abandonar tudo, deixar todo mundo para trás, Ele disse: não, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou e não vou deixar vocês só. Vocês não vão ficar aqui desamparados, vocês não ficarão órfãos. Por quê? Porque o que ele estava querendo dizer é que as promessas dele permanecem eternamente. O Senhor, Ele não é como o homem que às vezes faz uma promessa, mas se acontecer alguma situação que desfavoreça ele, ele desiste. Não, quando o Senhor faz a promessa, Ele mantém até o fim. Agora, Ele quer que a gente nos mantenhamos firmes em sua presença, com a nossa fé firme em seu nome. Por quê? Eu quero aqui profetizar para você que aquilo que estava dando errado na tua vida, se você for crente, se você manter-se crente no nome de Jesus, eu quero dizer para você com toda a convicção, vai dar certo e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então fique no seu lugar, não saia do seu lugar, permaneça firme, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Mantenha a tua calma, controla a tua ansiedade, porque o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Ô glória! Você recebeu? Eu recebi. Nós somos por natureza ansiosos, né? Todos nós temos uma ansiedade, e tem alguns que têm ela crônica. Então, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, não é verdade? Então, espera Jesus fazer, Ele vai fazer, com certeza, alguma coisa Ele vai fazer, tenha absoluta certeza, mas entregue nas mãos do Senhor. Tem hora que a gente entrega e quer tomar, mas deixe Deus fazer. Se você deixar, Ele vai fazer bem feito, creia tão somente nisso. Eu quero orar com você que está em casa, pela oração da fé, pelos seus pedidos. Tem algum pedido de oração? Entrega ao Senhor nesta noite, deixa Ele fazer. Já foi falado aqui, não esteja ansioso ou ansiosa, deixe o Senhor fazer. Então vamos orar, vamos entregar a tua vida, o teu pedido de oração, e com isso já junto a oração da fé, para encerrarmos, né? E depois passarmos para o nosso pastor Jadiel, e ele nos dará a bênção apostólica, para que o Senhor, Ele feche com chave de ouro tudo aquilo que Ele nos falou nesta noite, porque eu creio tão somente, eu recebi do Senhor, e se você escutou, você recebeu do Senhor. Basta você abrir o seu coração para aquilo que o Senhor falou, porque foi muito importante para mim. Espero que tenha sido para você. Mas vamos nesse momento, fecha os teus olhos, vamos entregar ao Senhor teu pedido de oração, e com isso já entregar a oração da fé para o Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, Pai, entra no lar de cada um que está assistindo este culto, Senhor. Senhor, que tu possas, Senhor, chegar bem pertinho de cada um e dizer: eu sou quem faço. Faça, Senhor, algo acontecer. Mostra, Senhor, quem Tu és, porque Tu já tens mostrado durante estes períodos que temos passado, Pai querido.
Tu és fiel, Tu tem nos dado vitória, Tu tem nos dado livramento, Senhor. Os pedidos de oração de cada um que estão na sua casa, Senhor, nesta noite, que estão Te entregando, Tu sabes, Senhor, o que vai no coração de cada um, Senhor. Tu sabes o pedido, Senhor, que cada um tem feito, Pai. Ó Senhor, dá segundo o que Tu queres, Senhor, não o que eles querem, mas segundo o que Tu queres para a nossa vida, porque o melhor é o que vem de Ti, aleluia, não aquilo que pedimos. É como muitas vezes nós às vezes insistimos tanto que Tu diz, vai fazer, mas depois a gente paga o preço, Pai. Então não permita, Senhor, que paguemos o preço, Senhor, mas que Tu esteja à dianteira de cada um de nós, Senhor, que através da nossa fé nós possamos, Senhor, mover as montanhas que estão à nossa frente, que através da nossa fé nós possamos saber que Tu és fiel, que Tu vais fazer existir aquilo que não existe, que Tu abres portas onde não tem, Senhor, que Tu faz, Senhor, encher, aleluia, as dispensas de quem está precisando, Senhor. Oh Pai, que Tu bota dinheiro na conta de crente, porque eu sou uma dessas, Senhor, que Tu faz existir, Senhor, na nossa vida até aquilo que nunca pensou que existia, aleluia, mas Tu continuas sendo fiel, através da fé, Senhor, nós estamos aqui como Abraão, aleluia, crendo que pela fé nós conquistaremos a terra prometida, aleluia, Senhor. Nesta noite eu Te entrego o trabalho, Senhor, que aqui foi realizado neste templo, e continuará dentro dos nossos lares, porque a igreja somos nós, mas nós queremos já Te agradecer por tudo, e tomar posse da vitória, e daquilo que Tu nos entregou nesta noite, em Teu santo e glorioso nome. E toda a igreja e você que está em casa diz amém, aleluia. Pastor Jadiel nos despede com a bênção apostólica. A Ti, ó Deus Altíssimo, Tu que és todo poderoso, que enviaste Teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramar o Seu sangue, perdoar os nossos pecados e ressuscitando, sentou-se no Seu trono à Tua direita, ó Pai, como sacerdote, rei e juiz, e nos enviou o Seu Santo Espírito, que Ele habita em nós hoje, até a eternidade. Amém. E de todos da paz do Senhor. Tenha uma noite abençoada, travesseiro afofado e o sono do justo. Amém.